Boa tarde. Finalzinho do segundo dia, né? E eu ter que manter vocês aí entusiasmados, escutando mais uma história. O que ela tem para falar, né? De onde veio, quem que é ela, o que ela tem para nos dizer sobre a vida dela, que é tão interessante. Alguém aqui conhece o Incas? Quem não conhece? Você não conhece. O Incas é o maior congresso de medicina estética do mundo. É lá que se reúnem mais de 20 mil médicos para escutar o que tem nas atualidades, o que tem de técnicas novas injetáveis. Tem os maiores nomes estão no Incas. E eu, inocente, mandei minha técnica de preenchimento labial. Então, eu estive lá, não foi por patrocínio de laboratório, ninguém me patrocinou nada, e eu fui aceita para dar uma aula no Incas. E eles contam para a gente que a gente foi aceito uns 45 dias antes. Então, você tem que organizar a tua ida. Levei minha filha, levei meu marido, que também é ótimo, Christian, mas ele não é médico. Ele não é médico. E eu vou contar o que aconteceu no Incas. Eu sou Manu Jorge, eu sou médica dermatologista, eu sou de Catanduva, interior de São Paulo, sou mãe da Bela, sou esposa do Christian, que não é médico, e eu tenho uma sede enorme de levar, de falar, de palestrar. Eu adoro estar aqui. Eu me sinto confortável, que é muito desconfortável para alguns. Eu gosto. Eu sempre gostei de estar em palcos, mas eu nunca tive oportunidade. Então, eu fiz a minha oportunidade. O que eu fiz na minha cidade? 110 mil habitantes. Eu vou fazer um jantar para pessoas da cidade, para os meus pacientes. Então, eu vou dar convites para alguns e vou vender para outros. Vai chamar Jantar da Beleza. Eu vou falar sobre beleza, eu quero subir no palco, eu quero brilhar. E aí, gente, foram vendidos 300 convites. Dentre esses 300 convites, tinha pessoas que não gostavam de mim, mas que compraram o convite para estar lá. E aí, fiz uma preparação dos meus slides, de como que eu ia me portar lá, comprei vestido caro, uma sandália cara. Eu falei, eu preciso estar bem, né? Gente, foi a primeira vez que eu subi assim no palco. Uns 3 minutinhos antes de subir, eu olhei para uma amiga minha, que ela é maquiadora, eu falei, eu preciso fazer xixi. Ela, agora? A pessoa está te esperando. Eu falei, eu preciso fazer xixi. Eu não vou conseguir subir, eu preciso ir no banheiro. Gente, não saiu uma gota de xixi. Não saiu nada, era nervoso. Então, o nosso corpo mostra sinais de nervosismo e isso foi o meu nervoso. Foi tudo lindo. Fui aplaudida. Contratei uma DJ famosa na época depois. Foi a festa até às 5 horas da manhã que eu repeti. Em 2021, eu fiz uma nova edição do Jantar da Beleza só para subir no palco. E desde a primeira edição, a Jovem Pan me convidou para estar mensalmente dando entrevistas. Entrevistas na Jovem Pan, entrevistas ao vivo, você não pode errar, certo? E lá, eu falo para eles até hoje que foi um treinamento. Porque hoje eles transmitem ao vivo pelo YouTube, mas quando eu comecei não transmitia. E aí você estava lá conversando com eles, dava erro no som. Saía todo mundo da sala e ia ajeitar o som. E você ficava lá sozinha, com o microfone. E você não podia falar, gente, vocês vão aonde? Não, tinha que estar lá, focada. Focada no assunto. E eu pensava assim, mas eles vão voltar? E eles não vão entender o que eu falei? Mas eles são bons, né? Eles dão continuidade no assunto como se eles tivessem escutado cada detalhe do que você falou. E isso foi um treinamento constante ao longo aí desde 2019. E aí, meu primeiro congresso internacional, eu tive a brilhante ideia de mandar para a Itália. Cheguei lá, gente, alguém foi já para a Itália, para a Europa, para esses lados? Eles são muito grossos. Em congresso foi algo surreal, porque
Eles batem boca, mas é algo normal. Acaba a aula dos palestrantes, eles pegam o microfone e começam a bater boca. Mas por que você faz isso? Mas é a maneira deles conversarem. Eu fiquei, era meu terceiro dia, tipo hoje, assim, sabe? Terceiro dia à tarde, minha palestra, minha aula. Eu ficava assim, meu marido, que não é médico. Eu falava, Christian, viu? Meu marido, ele é ótimo, mas ele não é médico. Ele não é médico. E eu falo, Christian do céu, o povo briga, como que eu vou ficar discutindo com os italianos em inglês? Bom, correu tudo bem, porque Deus é maravilhoso, ninguém fez uma pergunta para mim, estava todo mundo cansado, ninguém entendeu nada do que eu falei. Aí tudo ótimo, daí graças a Deus fiz a minha parte. Aí chegou o momento, Incas. Pedi tanto para Deus, Deus me mandou para o Incas. Fui aceita 45 dias antes, montar slide. O que eu fiz? Montei e decorei tudo em inglês. Eu decorei cada frase, cada palavra do que eu ia falar, eu decorei. Que até meu marido sabia falar a mesma coisa que era da minha palestra, que ele não fala inglês. E eu decorava. Um dia antes eu não dormia, eu falava, gente... Aí eu tive a brilhante ideia, gente, de colocar um vídeo introdutório, bem rápido, que era para eu falar bem rápido, tudo decorado. E no meio desse vídeo, eu travei, eu esqueci, me deu um branco. E eu não sabia a técnica da pausa. Eu só fiquei assim, ó, não é essa parte. E foi horrível no começo da minha apresentação. Eu me senti péssima. Eu me senti desconexa. Para mim acabou ali, eu queria levantar, eu queria sair, aquelas crianças que saem chorando, eu queria sair chorando, eu não queria apresentar mais. Consegui ali um jogo de cintura, passei e continuei minha apresentação. Normalmente até acabar. Mas creio que ninguém percebeu ali, porque como eles dizem, né, eles não sabem o nosso roteiro. Aqui eles falam muito sobre isso, ninguém sabe o nosso roteiro. Então, pode ser que tenham percebido, pode ser que não. Mas eu tive uma insegurança absurda, do começo ao fim. Eu errei, acabou para mim a minha palestra. Eu errei, eu me senti segura, eu me senti triste, eu estava desconfortável com o meu erro, pensando que eu ia cometer outros erros. Eu não estava confiante, eu estava desconexa do meu público, completamente desconexa. E sabe o que é o pior? Que no final, pensei, é uma palestra comum. Eu não queria, não levei o que eu queria transformar a vida dos médicos com a minha técnica de preenchimento labial. Eu queria contar para eles como que a minha técnica é boa. E eu não consegui. Isso eu fiquei mal. Aí eu pensei, eu preciso aprimorar minha comunicação. E lembra que a Carol falou? Deus me deu um sinal. E começou a aparecer isso no meu Instagram. É o sinal. Eu falei aqui, ó, 8 e 9 de maio, comunicação para médica e transmitir. Eu falei, é esse, eu quero. Já entrei, falei, meu Deus do céu, vai ter vaga. Comecei a olhar e eu vi que tinha tido uma primeira edição. Depois que eu fiquei sabendo que era para convidado a primeira edição, eu fiquei arrasada, que eu tinha perdido, que ia dar tempo de eu treinar. Não, mas eu vou. E eu contei os dias, eu contei os minutos para estar aqui. E eu estive sentadinha, era na segunda edição, igual vocês, assim, meus olhos brilharam ontem, hoje, o dia inteiro, e eu estava com esse sentimento assim, meu Deus, eu vou vencer, eu vou fazer uma palestra boa, eu estava aqui anotando tudo, como eu estou desde ontem de manhã, que eu não perdi nada. Fiz o Speakers e eu fiz a mentoria lapidação, tá? Eu fiz. E foi o que eu falei. Foi uma virada de chave de mentalidade inicialmente. Porque tudo que a gente vê sobre nós não é a verdade. É o nosso olhar. A gente é ruim com a gente mesmo, né? A gente se olha mal, a gente se julga. Isso virou a minha cabeça, virou completamente essa chavinha. E eu falei, eu não gosto de estar aqui. É desconfortável? É. Por mais que a gente goste, é desconfortável. Quem ama jogar futebol e está lá no campo é desconfortável, ele tem que vencer. É o desconforto que gera resultado.
Eu fiz. E eu fui transformada. Eu fui impactada. E eu fui lapidada. E o resultado pós-speakers, mais a mentoria, vocês querem saber? Eu fui para a Ásia, na Tailândia, também com o meu trabalho de preenchimento labial. Por nenhuma empresa me levou. No final da minha aula, eu estava tão segura de mim, confortável com a minha palestra. Eu tive uma conexão com os asiáticos e eu senti que minha palestra foi memorável. Depois da Ásia, eu fui para Londres. E Londres eu levei o meu marido, que não é médico, mas o meu marido foi convidado. Então ele tinha lá o crachazinho de convidado da speaker. Eu falei, meu Deus, que chique! Você é o convidado da speaker, você vai comigo. Só que o marido não podia entrar na sala de aula e eu queria que ele me filmasse. Beleza, chegamos cedão, não tinha ninguém na porta. Falei, Cristian, senta aqui. Senta e não fala nada. Não, gente, eu lembro dessa história. Falei, você não me sai daqui. Ele falou que no meio da palestra teve dor de barriga. E que ele suava frio, e suava frio. Mas ele não levantou de lá, porque ele não é médico, ele não ia poder entrar de novo. E aí, gente, comecei assim, eu estava mais à vontade, sabe? Olhei para os britânicos e falei, quem aí conhece o Brasil? Aí 3 levantou a mão, eu ouvi ele, carnaval, carnaval. E aí eu já fui soltando essa galera. E aí eu falei sobre... Não, eles me colocaram, eu nunca vi isso, me colocaram as minhas 2 palestras seguidas. Eu era a única que palestrei 2 palestras seguidas. A primeira, minha técnica de preenchimento labial, e a outra palestra sobre toxina botulínica no sorriso gengival. A gente faz botox na hora de sorrir para não aparecer a gengiva. E aí eu fui falando para eles, olha, esse caso aqui, ó, os pacientes não estão sentindo dor. Estão com anestesia, então a gente tem que fazer anestesia prévia, paciente não sentir dor. E aí chegou uma hora do paciente que ele estava sentindo muita dor. Eu olhei para a galera e falei assim, esse paciente está sentindo dor. Vocês sabem por quê? Aí eles olharam assim para mim. Vocês sabem por quê o paciente está sentindo dor? Porque é meu marido. E ele estava ali. Eu falei, e ele está aqui. Aí todo mundo começou a dar muita risada. E no final, a galera formou fila para tirar foto comigo. Eles acharam o máximo. E eu posso provar. Porque o meu marido, que não é médico, filmou. Querem aumentar o som? E ele filmou tudo, ficou lá todo bonitinho. Filmava sentadinho. Aí ele falou assim pra mim, você conhecia as médicas antes? Porque eu fui lá, me apresentei, fiquei conversando. Aí uma falava comigo como se ela fosse minha melhor amiga. E eu não conhecia ela, não conhecia ninguém. E eu falei, não, Cristian, eu não conhecia ninguém. Ele falou, nossa, né? Foi bem legal. E foi realmente, porque eu estava preparada para isso. Eu tinha me preparado sobre as ferramentas certas para isso. You know why? He's my husband. And he's right here. If you want to see his smile, he's right here. Não é sobre falar em público, é sobre transmitir com verdade, é tocar a pessoa, impactar, conectar. Eu gerei essa conexão, que eu não tinha gerado tanto antes. E aí, meus amores, vou falar para vocês sabem qual foi o segredo que fez essa mudança toda? Eu coloquei cada ensinamento em prática. Eu não saí daqui dos speakers e fui embora e não revi a aula. Eu não saí daqui dos speakers e fingi que tudo passou, não tenho tempo no trabalho. Não, eu coloquei tudo em prática. Inclusive a mentoria. Coloquei tudo em prática, porque sem ação não tem movimento.
Se vocês não agirem, vocês vão continuar paradas. A gente só vai para frente quando a gente se movimenta. E movimento é sair da nossa zona de conforto médica, porque ser médico é delicioso. Sair da nossa zona de conforto médica é terrível. E aí fui convidada pela Flávia para estar na terceira edição do Speakers, que foi a passada, nós estamos na quarta. Fiz live, gente. Eu tava assim, toda me sentindo que eu ia estar aqui no Speakers, que eu ia palestrar. Esse dia foi da live, foi em setembro, né? E aí, gente, a vida me tirou do palco. E eu fiquei doente. O que eu tive? Coisa rara, que médico só tem coisa rara. Então, em julho, eu descobri uma gravidez. Queria muito ter mais filhos, que eu só tenho a Bela. Em agosto, eu descobri tive um diagnóstico de mole datiforme, que, para quem não sabe, é um tumor placentário. Fiz 2 aspirações, não sei esse termo técnico, eu que escrevi sem pesquisar muito, mas são 2 aspirações, a Gineco pode falar. E aí, em setembro, eu tive alta médica. Eu estava ótima, perdi o Speakers. Tipo, Deus fez assim, tirou o Speakers e falou, agora você pode voltar. E eu falei, graças a Deus, porque eu fui convidada para dar uma aula no Lapidário de Camboriú. Ai, graças a Deus. E eu já tinha pago uma viagem da Itália, porque eu ia palestrar da Itália de novo, que eu estava bem mais confiante. Deus me curou, fui para Camboriú, lindamente, dei minhas aulas, também estava me achando com esse microfoninho aqui. Nossa, eu estava me sentindo. E eu fui para a Itália sozinha, sem meu marido, que não é médico. Eu fui sozinha. Meu pai, meu marido, todo mundo de cabelo em pé. Como assim? Você vai pegar um voo sozinho? Você vai ficar sozinha? Você acabou de sair de procedimentos. Eu falei, não, tá tudo certo, eu tô ótima. Só que no táxi, gente, voltando, durante minha palestra eu me senti mal um pouco. Eu falei, acho que eu tô nervosa. E quando eu peguei o táxi para ir para o aeroporto, que é um pouco longe de Milão, eu passei mal, mas eu passei muito mal. Eu tive sensação de desmaio, eu fiquei com vontade de vomitar ali na hora do táxi. Eu falei, que eu tô nervosa? Já acabou tudo. Será que agora que tá batendo, sei lá, um burnout? Será que eu tô tendo? Mas a gente é o quê? CRM positivo. E eu tive o quê? Mola invasiva. Ou seja, eu estava com o tumor todo invadido na parede do útero. E eu tinha 2 saídas. Fazer uma esterectomia, que a Gineco pode falar melhor, ou entrar num processo de uma quimioterapia, que não chega a ser uma quimioterapia de cair cabelo, mas eu tomei metotrexato em altas doses, e eu optei pelo remédio e eu falei que eu ia passar tudo isso sem sentir nada. E eu passei. Toda essa fase, que quem me acompanhou, Flávia, Sabrina, me acompanha muito, a Tâmara também, eu passei essa fase sem sentir nada, trabalhando, confiando, só que eu estava no meio da minha mentoria lapidação. E o lapidário, gente, nunca largou da minha mão. Eles sempre estiveram comigo. Eu recebi flores, eu recebi presente. E uma forma de carinho que eles me entregaram que eu nunca senti de nenhuma outra instituição. E eu, mesmo em minha dor, eu nunca desviei do meu propósito. E hoje, eu tô aqui. Porque se a gente tem um sonho, a gente tem meta, os percalços vão aparecer, vocês não concordam? Vários obstáculos vão tentar te parar. Mas a gente não pode tirar o olho do nosso objetivo. Ele que vai guiar os nossos passos, mesmo nos dias mais difíceis. Só depende de você, de mais ninguém. Ninguém mais vai pegar sua mãozinha, vai estudar com você. A gente faz isso com os nossos filhos, né? Ninguém vai levar você para assistir outros speakers. Ninguém vai fazer a sua inscrição da mentoria lapidação. Infelizmente. Somos nós. Nós por nós mesmos. Então, gente, pratiquem o que vocês aprenderam aqui. Treina, coloque em ação. Comunicação não é esse dom. O speaker, o que falou sobre o Instagram dele lá, esqueci o nome dele. Ele falou muito disso, que ele era tímido.
ele tinha vergonha e estava ali falando, porque é treino, a gente usa as ferramentas certas que serão lapidadas para a gente poder fazer uma boa apresentação. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem um sonho. Vocês não têm um sonho? Vocês estão aqui à toa porque não tem o que fazer na clínica, porque não tem conta para pagar, não precisa atender? Todo mundo tem um sonho, gente. E se esse sonho está em vocês, é porque Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Se eu estou aqui hoje, é porque eu sonhei muito. E porque eu me dediquei muito. E porque eu fiz muitas renúncias. E nos meus momentos mais difíceis, eu nunca deixei de acreditar que eu estaria aqui. E eu sempre confiei, acreditei que eu ia me curar, que ia ficar tudo bem e que eu ia poder ter essa oportunidade linda de estar aqui no palco com vocês. Obrigada.